Olá, eu sou Marília Jardim, jornalista do podcast Justiça em Foco. E hoje, na reestreia, nós recebemos aqui o advogado Marcelo do Amaral Perino, especialista em recuperação judicial e falências. O senhor foi juiz substituto em segundo grau no Tribunal de Justiça de São Paulo e também exerceu a titularidade na primeira vara regional de competência empresarial e de conflitos de arbitragem, recuperação extrajudicial e judicial em falências da Corte, né? Conta um pouquinho pra gente, como foi seu retorno à advocacia após tantos anos na magistratura? Lília, obrigado por me receber, agradeço o Justiça em Foco por essa oportunidade de poder falar um pouco de insolvência para todo o nosso público. Esse retorno para a advocacia foi muito bem pensado, foi muito bem organizado, foi planejado e está sendo muito gratificante, uma experiência nova, renovada, com muita felicidade. A magistratura, para mim, me deu toda a minha experiência, toda a minha capacidade, toda a minha competência hoje para poder trabalhar nos processos de recuperação, nos processos de insolvência. A advocacia hoje me traz uma jovialidade. Eu estou muito feliz, muito empolgado em advogar e tem sido realmente bastante interessante tratar dos processos com uma outra visão, né, com a visão do advogado, né, e tratar na proteção das empresas, porque eu tenho um advogado do lado do devedor, né, então olhando efetivamente o que as empresas hoje necessitam para poder se reestruturar financeiramente. Maravilha. Explica pra gente como que é a avaliação do senhor em relação à evolução da recuperação judicial no nosso país. A recuperação judicial e os outros instrumentos de reestruturação empresarial, como recuperação extrajudicial e a própria autofalência, tem consolidação muito importante hoje no meio jurídico, com muita seriedade, com poucas fraudes, com evolução legislativa, com muita seriedade por conta do próprio Poder Judiciário, com mecanismos antifraude. E o judiciário e os próprios advogados, tanto dos devedores como dos credores, têm tido condutas muito corretas, evitando efetivamente o que se tinha muito lá atrás, a utilização muito desenfreada, sem muitos limites desses instrumentos. Então hoje, quando se utiliza, principalmente da recuperação judicial, se verifica uma seriedade, uma especialização dos advogados, o que é muito importante também hoje, né? Existem muitos cursos, pós-graduação, especialização, mestrados direcionados a essa área, o que é muito importante, até mesmo para que o processo corra de uma forma bastante estruturada, bastante correta, sem sobressaltos. Então isso é extremamente importante hoje. Está muito bem consolidada a recuperação judicial hoje, em termos legislativos e processuais no Brasil. O senhor falou sobre a questão do preparo, né, para fazer a recuperação judicial, de ser usada como um instrumento. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Ainda existe uma certa desconfiança do mercado ou ela já está sendo compreendida, né, como um instrumento legítimo para a preservação de empresas e de empregos no nosso país? Na verdade, não há uma desconfiança do mercado. O que nós temos hoje, na verdade, é uma falta de possibilidade de reinvestimento para aquelas empresas que estão em recuperação judicial. O mercado realmente, como a gente está dizendo, está esganado, na verdade, em termos de possibilidade de investimento para aquelas empresas que estão em momento de dificuldade financeira, né? Os juros estão muito altos, não se tem uma possibilidade de captação hoje para essas empresas no mercado. Então, na verdade, as instituições financeiras hoje fecham as portas, né? Não porque há uma desconfiança dessas empresas, mas porque realmente não há possibilidade destas empresas obterem esse capital por conta, efetivamente, da situação mercadológica hoje, na verdade. Essa é a nossa situação efetiva hoje. Entendi. E quais são, assim, os principais que o senhor poderia destacar, né, os principais erros, né, que as empresas elas cometem quando elas entram nesse processo de recuperação judicial sem fazer o planejamento adequado?
Acho que o primeiro grande erro é não contratar um advogado especialista na matéria. Depois, não contratar um consultor econômico-financeiro. Esses são os dois grandes erros iniciais, me parece, né? Não se pode contratar um advogado que não conheça de recuperação judicial ou extrajudicial ou mesmo de autofalência. Não se pode fazer uma recuperação judicial ou extrajudicial sem um consultor econômico-financeiro, porque ele tem que reestruturar financeiramente a empresa e apresentar o plano de recuperação judicial. Não é um advogado que vai fazer o plano, é um consultor econômico-financeiro, né? E há que se pensar também no caixa da empresa, porque não é um processo, na verdade, barato. Você tem custas iniciais, você tem dinheiro para pagar a perícia inicial, para verificar as condições da empresa para o deferimento do processo de recuperação judicial, você tem que pagar o administrador judicial, você tem custos durante o processo de recuperação, você tem que pagar os custos com a Assembleia Geral, né? Então, quer dizer, não é um processo barato. Você tem que ter profissionais especializados do seu lado, uma equipe especializada, e você precisa ter dinheiro para custear o processo para os profissionais que são do juiz, né, que estão ali para coordenar os atos processuais, para determinar o prosseguimento do processo. Então, não é um processo barato. Você tem que ter profissionais especializados e tem que ter dinheiro no caixa para poder pagar esses profissionais. Então, tendo uma boa orientação, mas também sabendo que precisa ter um valor para ser investido nesse processo, seria um bom caminho, uma boa orientação. Esse é o caminho correto para poder ter sucesso no processo de recuperação judicial e também da recuperação extrajudicial, com certeza. Certo. E eu queria saber, na sua avaliação, sobre a questão sobre o judiciário, né? Ele está pronto para lidar com esses processos de recuperação judicial, principalmente aqueles que envolvem grandes grupos econômicos? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu saí do judiciário e passei por uma vara especializada. Hoje o Brasil, praticamente quase todos os estados têm varas especializadas em primeiro grau, né, cujos juízes estudam e estão preparados para esses processos, né? Nós temos tribunais com turmas ou câmaras especializadas em direito empresarial e, portanto, em processos de recuperação, processos de insolvência, de forma que, no meu modo de ver, no meu modo de entender, o judiciário brasileiro está extremamente preparado para decidir os processos de insolvência, e os tribunais superiores, isso nem se fala. O Superior Tribunal de Justiça tem formado jurisprudência de forma correta, perfeita, para o Brasil inteiro utilizar de forma correta e de forma eficaz em todos os processos de insolvência. Então, a justiça brasileira está muito bem aparelhada, trazendo segurança jurídica para os processos de insolvência, da menor empresa até o maior grupo econômico, com certeza. Maravilha. E eu queria aproveitar a sua presença aqui no podcast para que o senhor pudesse deixar uma dica de ouro sobre a recuperação judicial. Qual seria a dica de ouro para as empresas que têm que recorrer a esse instrumento? Qual que seria a dica de ouro do senhor, assim, sobre um planejamento? O que precisa fazer para que isso ocorra de forma correta, dentro, né, da lei, tudo certinho? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu vou voltar um pouco naquela minha resposta, que eu acho que realmente a grande dica é a especialização. Buscar profissionais especializados. Essa é a grande sacada do processo de recuperação. O advogado especializado em recuperação judicial, extrajudicial ou autofalência, né? Ele certamente vai preparar uma petição inicial correta, bem estruturada, bem fundamentada, vai trazer os documentos necessários, junto com o consultor econômico-financeiro, vai demonstrar efetivamente o descompasso financeiro e econômico da empresa, né? Vai demonstrar isso para o juiz, vai demonstrar isso para o perito que fará a constatação prévia da empresa para o deferimento inicial da recuperação judicial, né? E esse consultor depois vai trazer lá na frente o plano de recuperação,
vai trazer o laudo de viabilidade. Então, esses profissionais especializados são efetivamente a dica, né, de ouro para a empresa que quer ter sucesso no processo de recuperação judicial. E só dizer efetivamente que não é nenhum, vamos dizer assim, não é nenhuma vergonha para o empresário, não é nenhum desprezo para o empresário se utilizar desse instrumento, né? Ele está aí, ele está bem estruturado, teve uma evolução legislativa, com alteração legislativa recente, né, com uma reestruturação de alguns instrumentos, um aprimoramento de alguns instrumentos, e está aí à disposição do empresário que está realmente com um descompasso econômico-financeiro, para que ele possa se reestruturar, pagar os seus credores e estar novamente no mercado de uma forma mais equilibrada, que ele possa ter vitória, ter lucro e gerar empregos. Sem sombra de dúvidas, né, doutor Marcelo, ter profissionais preparados e também ter um planejamento é essencial. Sua dica vale ouro, aliás, vale diamante, né, de milhões aqui. Vamos falar um pouquinho para a gente também, dando continuidade no nosso bate-papo, sobre a questão da recuperação judicial ligada à questão do agronegócio. Fala um pouquinho para a gente como que está esse cenário, como que funciona isso no nosso país, que é um país que produz tanto também, né? Fala um pouquinho pra gente. O Brasil é um país do agro, na verdade. E o agro tem sofrido muito, a quantidade de recuperações judiciais aumentou demais nos últimos anos. Isso devido a fatores internos e externos. Guerra Rússia-Ucrânia, né, em virtude dos insumos que vêm efetivamente da Rússia, cresceram. A guerra atual, esse conflito entre os Estados Unidos e o Irã, a questão do diesel, que é muito utilizado, né? E o mercado interno, né? Falta de investimento, a falta de dinheiro no mercado também gerou muito a falta de possibilidade do agro se sustentar, né? Então, o aumento de recuperações judiciais do agronegócio realmente é evidente hoje. E o produtor rural, o empresário rural tem sofrido muito no país por conta disso, principalmente no centro-oeste brasileiro, né? Eu tenho viajado muito para essa região, né? Goiás, Tocantins principalmente, e a gente tem visto realmente o sofrimento do empresário rural, do produtor rural, e tem sido bastante difícil. No caso, o senhor citou aí a região do Centro-Oeste, né? Além do Centro-Oeste, quais outras regiões aqui no nosso país que o senhor possa citar, assim, de casos que estejam relacionados a essa questão da recuperação judicial ligada ao agro, né? E quais são os produtos que têm tido mais essa questão de puxar mais ali essa necessidade de ter esse instrumento como proteção também dos empregos e da renda também desse produtor, dessa empresa ali, né? O interior de São Paulo, que é muito pujante também no agronegócio, tem sofrido bastante. Mato Grosso também, né? Região Pará, tem sofrido bastante, eu tenho percebido muito, tenho visto, tenho acompanhado, tenho participado de alguns processos também, né? E assim, a gente percebe muito produtor de soja tem sofrido bastante, o pessoal que produz carne, frigoríficos, tem sofrido bastante também com a falta de investimento, a falta de possibilidade de buscar dinheiro no mercado, né? É o que nós falamos anteriormente, né? O mercado está esganando, na verdade, bastante o produtor rural, o empresário rural. Então, a recuperação judicial acaba sendo um instrumento hábil, né, e eficaz e eficiente para que esse produtor rural possa ter um pouco de fôlego, reestruturar a empresa, reestruturar suas dívidas, né, e poder, na verdade, pagar aí os credores, né, ter a sua honra, porque o produtor rural tem essa questão da honra, né, homem do campo, né, tem aquela questão né, da família, do pai que comprou as terras, que tem o gado, tem toda essa questão mais forte, né, mais firme, né, na questão da recuperação judicial. É uma questão até mais sensível, né, mais
mais próxima do ser humano, né, do que o empresário, vamos dizer assim, manufatura, né, é bem diferente, né, a gente percebe isso no dia a dia. A gente poderia dizer assim que essa questão, igual você falou assim, da honra, né, para o homem do campo, que tira ali do solo, ali do plantio diário, enfim, que tem seus funcionários, mas que também está ali, né, no dia a dia, na lida ali do dia a dia, a gente pode dizer que também a recuperação judicial, ela é um instrumento muito importante na manutenção também do legado dessas famílias do campo. Não tenho a menor dúvida. A recuperação judicial vai manter esse legado, vai ajudar, se bem estruturada, né, com especialistas. Eu sempre bati, mesmo na época quando magistrado, quando eu sempre fui convidado para palestras ou para ministrar aulas, eu sempre bati nessa tecla. A utilização da recuperação ou de outros instrumentos que estão previstos na lei de insolvência tem que ser utilizado sempre um especialista, né? Tem que ter advogado especialista, especializado, que entende da matéria. Não pode ser alguém que não conheça, né, dos instrumentos, dos procedimentos, de como funciona o processo de recuperação judicial, porque senão, efetivamente, não dará certo a reestruturação da empresa. Certo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também sobre essa questão da recuperação judicial. Normalmente, quando a gente fala assim, empresas, ainda tem gente que pensa assim, mas é na cidade. Não, no agro também, né? Na cidade do interior, ali, no campo. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da recuperação judicial no agronegócio, de como que ela tem funcionado, como que funciona, assim, que o senhor possa citar algum caso também, se puder, claro, não precisa falar o nome do cliente, mas se o senhor puder citar como ela tem funcionado na prática, né? Na verdade, assim, eu tenho um caso, não vou falar cidade nem o estado, mas é do interior mesmo, né? E é uma empresa grande, mas é do interior. Ela tem 600 funcionários diretos e 1.500 empregos indiretos na região. Então, isso sustenta efetivamente a cidade e a região de forma econômica e financeira. Então, você imagina a ansiedade das pessoas que estão todas envolvidas nisso, né? Todos torcem, na verdade, pelo sucesso da recuperação judicial. E, vamos dizer, uma quebra, né, uma decretação da falência desta empresa geraria aí um caos na região, né? Perdendo o seu emprego, né, as pessoas perdendo os seus contratos com essa empresa, né, tendo que buscar outras soluções para a manutenção de suas famílias. A gente tem que lembrar também que esses processos de recuperação judicial, extrajudicial, autofalência, eles têm um viés econômico-social. Não é apenas um papel, não é apenas um processo. Eles têm esse viés econômico-social de manutenção de empregos, né, de manutenção de famílias. Então, por isso que ele tem que ser muito bem cuidado, muito bem trabalhado, tem que ser sério, não pode ser instrumento de fraude, não pode ser instrumento de bandalheira, né? Então, a recuperação judicial é um tema muito caro, muito sério, que tem que ser levado com muita especialização, e com muita seriedade. Sem dúvida alguma, doutor Marcelo. Eu queria que o senhor falasse para a gente também, o senhor falou da questão do, vamos dizer assim, o capital social, né? Porque, assim, quando o senhor chega para um caso, numa atuação de recuperação judicial, seja numa empresa ali na cidade, numa capital ou no interior, como que é a análise que vocês fazem, assim, na hora que vocês chegam lá e dão conta de tantas famílias ali, né? Em volta ali, como é que essa análise é feita também no sentido de preservar esses empregos, de preservar não só emprego, mas renda e as vidas, né, dessas famílias que circulam ali em volta também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Isso é uma questão até mais sensível, né? Por exemplo, essa empresa que eu citei, quando eu cheguei na empresa, eu tinha assim, antes de entrar, tinha umas 200 motos, né? Aí eu olhei assim e falei, mas essas motos pareciam uma concessionária de moto. Não, mas eram as motos dos funcionários que estavam ali trabalhando.
Então ali você já fica, vamos dizer, sentido, né, e com aquela força de poder lutar pela empresa, de dar o seu máximo, né, para poder salvar aquela empresa, para que ela seja preservada, né, que aqueles empregos realmente sejam preservados, né. Então, atrás de tudo, né, toda essa especialização, todo esse procedimento, toda essa seriedade que tem o judiciário, que tem a advocacia, né, que tem o processo, a instrumentalização processual, existem aquelas famílias, né? Tem uma mãe, tem um pai, tem os filhos, né, que têm expectativas. Nós somos obrigados, na verdade, a pensar nisso. Temos responsabilidade, na verdade, com isso, né? Daí porque que se tem que cuidar de uma forma bastante cautelosa com todo esse processo. Muito importante tudo isso. O processo não é apenas aquilo, aquele processo, aquele procedimento. Ele ultrapassa todo esse universo, né? Existem coisas que são importantes e que estão fora ali, que são aquelas famílias que dependem daquele emprego que estão sendo dados por aquela empresa que está em recuperação judicial. Com certeza. Doutor Marcelo, eu queria aproveitar para te agradecer também a sua presença aqui no podcast Justiça em Foco. Falar que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui para a gente bater um papo, conversar mais ainda sobre os temas que o senhor quiser trazer aqui para a gente, que a gente puder debater aqui. E eu queria também pedir ao senhor, né, agradecer ao senhor e também deixar o espaço aberto para que o senhor possa deixar uma última palavra, um agradecimento também, enfim. Não, Marília, muito obrigado. Eu agradeço o Justiça em Foco por essa oportunidade. Fico sempre à disposição. E recuperação judicial, recuperação extrajudicial, autofalência são muito importantes para a nossa sociedade, para a área empresarial. E o que precisar, eu estarei sempre à disposição para poder ajudar todos aqui e esclarecer o que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, viu? Continue acompanhando as nossas entrevistas e os nossos conteúdos no site do portal Justiça em Foco e também nas nossas redes sociais e no YouTube. Até mais!